Fala galera do Alternativa, vamos lá dar uma estudada aí na parte de língua portuguesa sobre as concordâncias verbais. No caso, como regra geral, a concordância verbal é que o verbo deve concordar com o sujeito, né? Ou seja, de acordo com que pessoa e número estiver o sujeito, o verbo deve concordar igualmente aí. Vamos nos exemplos. Carla é uma ótima amiga. Veja que o sujeito é Carla, no caso sujeito simples, no caso, e está na terceira pessoa do singular. Então, Carla é, ou seja, ela é. Então você vê a concordância do verbo ser aí representado pelo concordando com o sujeito Carla na terceira pessoa do singular. Vós estáis bem. Veja que o verbo está aí, no caso apresentado pelo estáis, concorda com a segunda pessoa do plural, que é vós. Então essa é a relação da concordância verbal. O verbo deve concordar com o sujeito. Só que tem alguns casos particulares, e aí é neles que temos que dar atenção. Vamos começar com esse aqui. Quando o verbo está ligado ao sujeito composto, lembrando, sujeito composto, mais de um sujeito ou mais de um praticante da ação, mais de um núcleo. Tá? Quando o verbo está ligado ao sujeito composto, existem duas situações que devem ser analisadas: a ordem direta e a ordem inversa. Se for de ordem direta, o verbo passa para o plural. Tá? Como assim? Exemplo, o governo e os empresários anunciaram novos aumentos na tarifa de ônibus. Veja aí, por que ordem direta? Porque eu tenho primeiro o sujeito, depois eu tenho o predicado. Isso faz com que seja a ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o predicado. Nesse caso aí, o sujeito é composto por governo e empresários. Então, governo e empresários anunciaram. Então, o verbo deve ir para o plural. Quando a ordem é indireta, ou seja, o verbo deve concordar com o núcleo mais próximo, né? Ou ele também te permite ir para o plural. Né? Ó, falarão, falará, né? Falarão ou falará. Depois vamos fazer um primeiro. Falarão o ministro e o deputado. Você verifica que o verbo aí está iniciando a oração, ou seja, o predicado. E quem está depois? Os sujeitos, que no caso é o ministro e o deputado. Então ele pode ser falarão, o ministro e o deputado, ou pode ser falará, o ministro e o deputado, sendo que o falará está concordando com o núcleo mais próximo do sujeito. Nesse outro caso, a gente já tem que verificar aí a relação entre as pessoas, né? E quem vai ter a hierarquia nesse caso aí e a quem vai estar correlacionado. Quando o sujeito é composto e é constituído de pessoas gramaticais diferentes, a hierarquia quanto à disposição das pessoas no discurso é que determina a concordância. Ou seja, quando tiver, por exemplo, eu e tu, vai equivaler a concordância desse verbo com o nós, que é a primeira pessoa do plural. Quando já for tu e ele, a concordância do verbo vai ter que ser com vós ou vocês. E quando for eu e ele, a concordância será com a primeira pessoa do plural, nós. Tá? Então, há de se tomar um cuidado com isso aí. No exemplo aí, tu e ele contastes. Veja aí que eu tenho a segunda pessoa e tenho a terceira. E a concordância deve ser com a segunda pessoa do plural. Tá? Ou poderia ser com vocês. Tu e ele cantaram. Beleza? Agora veremos. Quando o sujeito composto é representado pelas expressões um ou outro, nenhum nem outro, tá? E um e outro. O verbo vai para o plural ou se mantém no singular, dependendo do contexto da intenção comunicativa. Ou seja, só para os casos em que você tem a presença de um ou outro, da expressão um ou outro, nenhum nem outro ou um e outro. Tá? Exemplo, nenhum nem outro traz. Ou pode ser nenhum nem outro trazem consigo mágoas da vida. Tá? Outro exemplo, um e outro será aprovado, ou um e outro serão aprovados, ou seja, ele te permite tanto no singular quanto no plural, nesse caso aí, beleza? Bem, vamos ver agora outro caso. Quando os núcleos do sujeito compostos estão ligados pela conjunção ou, né, deve-se analisar a carga semântica dessa conjunção, se ela é excludente, tá? Vai permanecer no singular, esse verbo. Se ela é somativa, vai para o plural. Vamos entender o que é essa ideia de excludente aí no caso assim. Digamos que eu tenho Remo
ou Paysandu será campeão paraense. Você verifica aí que há uma relação de exclusão. Por quê? Porque eu não posso ter os dois como campeão, terá que ter apenas um. Então, um excluirá o outro. Nesse caso, a concordância é no singular. Tá? Remo ou Paysandu será campeão paraense. Quando eu tiver a ideia de somar, aí, no caso, a concordância vai para o plural. Como no outro exemplo aí. Bomba de chocolate ou torta de morango são ótimas sugestões para a sobremesa. Veja lá, o verbo aí representado pelo são está no plural. Por quê? Porque nenhum exclui o outro, ele apenas somam as ideias nesse caso. Agora, quando o sujeito está representado por expressões que indicam quantidade aproximada, através dessas expressões cerca de, perto de, mais de e menos de, o verbo concorda com o numeral, ou seja, eu vou sempre estar atento ao numeral que está acompanhando essas expressões. Assim, mais de um candidato atrasou-se. Veja que o um aqui no caso passa a ser o elemento determinante que está próximo da expressão aí no caso, mais de um, né? Mais de. Então, nesse caso, o verbo concorda com esse elemento um aí. Ó, menos de 2 corpos foram identificados. Veja lá que o verbo, a locução verbal foram identificados, vai estar concordando com o numeral 2, já que é mais de um, tem que ir para o plural. Tá? E o outro exemplo é quando o sujeito é um coletivo partitivo, o verbo se mantém no singular ou vai para o plural. O que seria esse coletivo partitivo? É um coletivo que dá a ideia de partes, no caso. Né? Metade das poltronas foi ocupada por crianças. Ou poderia ser metade das poltronas foram ocupadas por crianças. Tá? A maioria dos candidatos faltou ou faltaram. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um exemplo aí de coletivo partitivo pela expressão a maioria, que nesse caso me obriga a que seja ou no singular ou no plural, né? Ó, a maioria dos candidatos faltou ou a maioria dos candidatos faltaram. Beleza? Agora, vejamos o caso de quando esse sujeito é representado por palavras ou expressões que só se usam no plural. O verbo se mantém no singular, caso não haja determinante, ou vai para o plural, caso haja determinante. Por exemplo, assim, são alguns substantivos que a escrita dele já é no plural. O que vai fazer com que esse verbo vá para o plural ou não é se terá ou não terá um elemento determinante antes desse sujeito, no caso aí. Um exemplo, Minas Gerais presta homenagem. Veja que Minas Gerais está no plural, mas o verbo se mantém no singular. Aqui o verbo prestar se mantém no singular. Por quê? Porque eu não tenho um elemento determinante antes da palavra Minas Gerais. No exemplo abaixo, as Minas Gerais exportam leite. Por que aqui nesse caso, ainda que eu usasse o mesmo sujeito, por que aqui o verbo exportar foi para o plural? Porque aqui eu tenho o artigo as acompanhando esse sujeito. E no caso, esse artigo as é um elemento determinante. Faz com que o verbo vá para o plural, no caso. Quando o verbo ser aparecer em períodos de datas, concordará com a expressão numérica ou com a palavra dia implícita no contexto. O que é mais ou menos isso aí no caso ali? É com relação a essa concordância dessas datas aí no caso. Se estiver implícito o termo dia, você permanecerá no singular. Se não, ele vai concordar com a numeração que está próxima dele. No caso aí, exemplo, hoje são 7 de abril. Veja que nesse caso aí, esse são está concordando com o numeral 7. Olha o outro exemplo. Hoje é 7 de abril. Por que aqui no caso está e não está são? Porque aqui está implícito a ideia de dia. Tá? Então, quando tiver esse caso do elemento implícito dia, a concordância será no singular. E nas expressões que indicam hora, o verbo ser concordará com o primeiro numeral. Veja, nos casos em que o verbo ser estiver indicando hora aí no caso, ele deve concordar com o primeiro numeral que estiver próximo a ele. Já são 22:10. Por que no caso esse são aí, que é o verbo ser, está no plural? Porque está concordando com 22. O outro exemplo, agora é 12:10. Por que agora o são, aliás, verbo ser, representado pelo está no singular? Porque concorda com meio-dia. Meio-dia não é
não é uma numeração alta, no caso ali. Cada menos de 1 no caso ali, tá? Então, por isso que ele permaneceu no singular, beleza? Agora, teremos a concordância com relação aos verbos impessoais, tá? Como eles são impessoais, não se refere a nenhum sujeito e devem ser sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Quais são os exemplos desses tipos de verbos que vão permanecer na terceira pessoa do singular, ainda que o sujeito ou o elemento a que esteja se referindo estejam em outras pessoas, como primeira, segunda ou terceira pessoa do plural? No caso, são os verbos haver, desde que esteja no sentido de existir, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, e aqueles que indicam fenômenos da natureza. Vamos olhar o exemplo aí. Havia pouca gente na festa. Veja que eu tenho o verbo haver, né? E nesse caso aí, permanece na terceira pessoa do singular. Tá? Veja que eu tenho a ideia dele é o verbo representar o verbo existir, no caso ali. Faz um bom tempo que trabalho aqui. Veja que o verbo fazer aqui, no caso, também permanece na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele está indicando um tempo decorrido. Ó. Faz um bom tempo, ou seja, esse já decorreu muito tempo ali no caso. E no caso do último aqui, choveu bastante ontem à tarde. Veja que choveu, no caso aí, indica fenômeno da natureza. Logo, pela regra, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. Beleza, galera?